Bom dia, Berzoini. Bom dia, Zenha. Bom dia, Yuri. Bom dia, Felipe. Eu Dia. trago você de imediatamente, você estava no bastidor, ouviu, para você comentar o Washington Quaquá. O que você achou dessa declaração do sempre polêmico Quaquá, Berzoini? Bom dia. Eu nunca gosto muito do que o Quaquá fala, mas eu quero dizer o seguinte: não é nem errado nem certo nesse caso, porque o governo precisa tentar entender o que aconteceu. Veja só, o Hugo Mota anuncia no final da noite que vai colocar em votação. Eu quero saber o seguinte: o que os membros do governo fizeram em relação aos partidos que têm ministérios? A gente sabe que a maioria da bancada não apoia o governo, mas você tem lá 3 ministros do União Brasil, 3 ministros do PSD, 3 do MDB, acho que salvo engano, do Republicanos, e o presidente da Caixa Econômica Federal é do PP. É indicação direta do Aguinaldo e do Lira. Ou seja, vai ficar por isso mesmo, porque antes da votação, o Palácio devia chamar esses ministros e dizer o seguinte: olha, eu sei que vocês não têm controle das bancadas, mas vocês têm que conseguir pelo menos 1/3 dos votos de cada bancada para que eu possa defender a permanência de vocês no governo. A vida é assim. Na política, não adianta, eu sou ministro e estou dormindo em casa. Eu sou presidente da Caixa e estou tomando um chopp enquanto se vota a derrota do governo. Então, tem uma questão óbvia que a reação de ir ao Supremo ou de ser agressivo em relação ao resultado não está errada, mas tentar entender o que aconteceu é fundamental, porque não adianta só chutar o balde. Se chutar o balde sem estratégia, aí serei obrigado, contrariado, a concordar com o Quaquá. Ô, Bezoini, eu queria aproveitar e perguntar, você já citou a questão da judicialização, e eu queria ouvir você acerca disso, né? Beleza, já está dada a derrota do IOF, e isso revela, né, o estranhamento entre legislativo e executivo. A partir de agora, você seguiria batendo nessa pauta ou partiria para uma próxima? O que dá para fazer a partir de agora, pensando como governo? Eu acho que eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui na Fórum e em outros lugares. Nós estamos pagando preço pelo erro do arcabouço fiscal, que a única razão para estar catando moedinha no fundo da gaveta é a meta fiscal errada. Nós temos uma meta de inflação errada e uma meta fiscal errada. E temos um presidente do Banco Central errado. Então, assim, nós temos um problema concreto. Para cumprir a meta fiscal esse ano e no ano que vem, precisa de receita nova. Cortar despesa não é suficiente. Então, o governo deveria, na questão do IOF, não ter tratado esse tipo de imposto, que é imposto regulatório, como arrecadatório. Porque isso enfraquece no Supremo a nossa tese. Eu creio que o Congresso exorbitou da previsão que tem na Constituição da possibilidade de sustar atos do Executivo mediante projeto de decreto legislativo. No entanto, o governo também exorbitou da sua prerrogativa de regular o IOF sem passar pelo Congresso, à medida que anunciou que é para arrecadar mais. Quando você anuncia que é para arrecadar mais, você está tendo um desvio de finalidade. Assim como a votação no Congresso, na minha opinião, também é um desvio de finalidade. No Supremo, como vai se dar essa discussão? O que vai prevalecer?
o argumento de que o Congresso extrapolou ou que o governo extrapolou. Eu lamento que o governo não tenha a coragem de discutir desde o começo, desde 2023, a questão da estrutura tributária brasileira, que é o problema nosso, central, é aquilo que está na proposta agora da isenção, tributando os mais ricos, mas está errada a fórmula que fizeram. Lamento muito dizer. Está errado, porque o correto seria estabelecer a progressividade de todas as rendas a partir de R$5.000. Então, se você diz o seguinte, ó, a partir de 5 mil, qualquer coisa que você ganhe, seja dividendo, juros sobre capital próprio, juros, salário, mesada, tudo que você ganha vai para a tabela progressiva. E com essa tabela progressiva você tributa adequadamente. Todos somos iguais perante a lei. Quem vive de dividendos não é melhor do que quem vive de salário. É um princípio constitucional. Ou seja, tributa-se todas as rendas pela mesma tabela. Aí eu lamento repetir uma coisa que eu já falei, que pode parecer antipático, mas eu prefiro falar a verdade do que eu penso. A equipe do Haddad é muito fraca. Eu ia te perguntar isso aí. O Haddad é muito bom, eu gosto muito dele, mas a equipe dele é muito ruim. Eu ia te perguntar sobre isso. Foi mais uma falha. Não vou falar daí, vou falar que nem você falou diplomaticamente. Foi mais uma falha da equipe do Haddad? Parece que sim, né? Porque faz um decreto achando que o Congresso vai observar, olhar pela janela o decreto. O Alcolumbre está doido para nomear o ministro das Minas e Energia. E o Lula não quer tirar o atual ministro. Essa votação, tudo indica que, além de outros passivos que tem de irritações, Alcolumbre acertou com Mota para retalhar o governo. É um aviso que está dando para o governo. E aí o Lula vai ter que decidir se vai entender o aviso e fazer alguma coisa que é meio vexatória, mas fazer, ou explicitar para o país que, olha, nós temos um problema. O Congresso não quer aprovar a isenção do imposto de renda. O Congresso não quer aprovar o IOF. Agora, a Fazenda precisa entender o seguinte, não vai fazer as coisas e o Congresso vai ficar olhando. Berzoini, eu queria falar sobre outra coisa que está por trás disso tudo, que é a audiência pública que o Dino convocou hoje para discutir emendas impositivas. Não te parece que o recado também é por isso? Porque eles querem manter esses 50 bilhões sem transparência, sem dar contas para ninguém? Mas aí é achar que o Dino está operando como membro do Executivo, né? É o que eles acham, e é por isso que eles estão retalhando. Mas o Dino está fazendo o que é elementar. Veja bem, o fato de existir emenda obrigatória já é algo bastante questionável. Em 2013, e 14, e 15 eu estava no governo, mas também 13 e 14, se pegar os registros da imprensa da época, eu fui um dos caras que mais bateu no absurdo que é a emenda impositiva. Eu participei da comissão especial. Eu obstruí os trabalhos na comissão especial. A emenda impositiva distorce a relação entre o poder executivo e o legislativo, mesmo se fosse parlamentarismo. Sim. Porque no parlamentarismo, o parlamento forma o gabinete, com participação do presidente, ou do rei, ou da rainha, ou não, mas forma o gabinete. Mas depois quem executa o orçamento é o gabinete, não é o parlamento. E no caso do Brasil, que não é parlamentarismo, a existência de emenda parlamentar já é um escárnio. Eu hoje fui no Congresso dos Trabalhadores dos Correios
e sugeri que eles aprovassem lá, e sugiro que a CUT aprove isso pelo fim das emendas parlamentares. Para preservar o Congresso hoje é um conjunto de gabinetes e empresas, que cada uma tem um orçamento de 80 milhões de reais. Ou a militância do popular discute com o povo, vai discutir só entre nós, com o povo, que o Congresso está virando uma holding de 513 gabinetes da Câmara e 81 no Senado, que cada um gerencia 80 milhões, 80 milhões sem contar outros mecanismos orçamentários que eles usam durante o... Eu fui deputado por 16 anos e tive emenda parlamentar. Eu usei as emendas parlamentares, mas usei dentro daquilo que eu entendo que é o correto, que é levar mais saúde para os municípios, levar mais educação. Hoje, o pessoal faz emenda parlamentar para financiar show. Há quem diga, não tenho provas, mas há quem diga que emenda parlamentar de show tem cashback de 40%. 40%? Há denúncias. Há denúncias. Já Cashback houve algumas é ótimo. investigações. Cashback é ótimo. Agora, dizem também, eu não tenho prova, mas dizem que todas as emendas parlamentares têm cashback. Ou de empreiteira, ou de fornecedor. Enfim, vamos discutir esse assunto para ver se o parlamento brasileiro deixa de ser um local de negociatas. Veja bem, eu acompanhei como sindicalista a CPI do orçamento, dos anões do orçamento. Eram anões, hoje são gigantes. Então, é preciso debater isso. E o movimento social precisa debater isso para entender o seguinte: o presidente está hoje cercado por negociantes. E a culpa de ter essa hipertrofia é do golpe contra Dilma e da eleição do Bolsonaro. É preciso que se diga. O Bolsonaro, como tinha uma dificuldade muito grande de lidar com isso, muito maior que a nossa dificuldade, ele colocou o Ciro Nogueira na Casa Civil e a Flávia Arruda na Secretaria de Governo, para operar o orçamento secreto. É impressionante que não haja uma investigação profunda sobre o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira precisa ser investigado. Esse golpista salafrário. Espero que me processe, porque aí eu vou, no processo, provar o que eu estou falando. Vamos esperar que ele te processe, que a gente quer saber tudo, porque tem aquela coisa no processo, né? Ele processa e você apresenta as provas. Então, tem uma coisa chamada exceção da verdade. Justamente. Vamos e aguardar. Você pode, no processo, pedir quebra de sigilo para comprovar suas denúncias. Ô, Berzoini, primeiro, antes, vou fazer aqui a leitura de alguns superchats. O primeiro Edson Joane, que pede um material especial sobre a criação do estado do Tocantins. A gente já teve o do Felipe Pena. O Edson critica a gente aqui, fala que a gente perde o timing dos superchats. Recado anotado aqui, Edson, a gente está notificado. E o João Santos, Berzoini, ele fala: concordo com a essência da análise, mas isentar o chefe e culpar os subordinados não dá. É preciso reconhecer que o Haddad é neoliberal, fala o João Santos. Aí, enfim, se você quiser comentar, tá o espaço aberto para fazer uma abertura. E eu também queria perguntar para você acerca dessa história do Lira com o projeto do IR na relatoria que ele está travando. Como que você enxerga essa movimentação que o governo pode fazer para tentar destravar essa pauta? Veja bem, o Lira, ele quer, na verdade, na minha opinião, né? Ele quer, na verdade, não deixar de fazer o relatório. Ele vai ter que fazer o relatório. Mas ele é useiro e vezeiro de ficar atrasando o relatório de coisa que interessa para o governo para negociar alguma coisa. Então, eu vou te contar, então, para que toda a audiência da Fórum saiba. Em 2014, eu era da SRI. Ou foi 2015? Então, 14 ou 15.
ou SRI ou Secretaria de Governo. E ele era presidente da CCJ. E ele se autonomeou relator da recriação da CPMF, que a Dilma propôs. E ele sentou em cima. E ficou claro para mim que ele queria negociar contrapartidas. Certamente ele vai esticar essa corda quanto ele puder para negociar contrapartidas. Quais são, eu não sei. Espero que sejam republicanos, pelo menos. Eu queria aproveitar aqui, viu, Yuri, para trazer. Está aqui a Fátima Helena de Fonseca Miranda comentando, né? Prefeitura de municípios pequenos, é evidente, ela está se referindo, obviamente, às emendas das quais o Pezzoni estava dizendo. E cadê aqui o nosso amigo, o Joane? Sumiram os do Joane aqui? Eu ia falar uma coisa, Azenha, enquanto isso. Tem 3 deputados do PL já que só estão indiciados por negociar cashback. São 3, se não me engano, os 3 do Maranhão. E aí, Berzolini, eu queria aprofundar isso, é o seguinte, tinha comentado antes, agora o Dino está fazendo esse debate sobre transparência, etc. Você acha que tem alguma viabilidade, seja política, seja jurídica, dessa farra acabar? Tem como a institucionalidade brasileira perceber que isso não é viável politicamente, economicamente, enfim? Que alternativas a sociedade brasileira tem para acabar com a farra das emendas? Eu creio que uma grande campanha nacional, bem organizada, bem planejada, mostrando que isso é uma distorção do poder legislativo, seria importante. Mas se não for possível reduzir a quantidade, o tamanho das emendas, pelo menos que se estabeleça claramente que elas têm que ser vinculadas a programas governamentais, programas do Poder Executivo. Por exemplo, você tem o Minha Casa Minha Vida. Nada impede que um deputado coloque uma emenda para, ou um conjunto de deputados, para comprar terrenos para baratear o preço do Minha Casa Minha Vida. Tem obra de saneamento. Nada impede que o deputado coloque para obra de saneamento com execução do Poder Executivo e com fiscalização rigorosa para não ter cashback. Então, esse é o problema. Agora, quando você tem emenda PIX, emenda secreta, e emendas que pagam show, desculpa, eu sou apoiador da cultura desde que eu tinha 16 anos. Cultura para todos, que tenha bastante cultura no Brasil. Agora não pode ter emenda para show. Não pode ter emenda para atividades culturais que você não tem como mensurar a sua execução. Se quiser fazer uma emenda para aportar para o Fundo Nacional de Cultura, para fortalecer a Funarte, fortalecer o Museu Nacional, ok. Mas emenda para um evento que você tinha emenda para rodeio, no interior de São Paulo. Você sabe que o Gustavo Lima foi aí acusado, não sei se tem provas ou não, de que ele, do governo Bolsonaro, ele fazia show 10 por semana, tudo com emenda parlamentar. E muita gente dizia que tinha cashback, não sei se tinha ou não, mas... Então, isso daí e a distorção maior é o seguinte, imagina hoje, como é que você renova o Congresso? Um parlamentar que está com mandato tem formalmente 30 milhões. Mas com as emendas de bancada e de comissão, ele pode chegar a 80 milhões ou até passar de 80 milhões. Os líderes manipulam um poder de indicação, que os líderes podem ter 150 milhões, 200 milhões, não que tenham formalmente, mas podem chegar a isso. Então, o deputado que está na ativa tem um gabinete, ele tem tempo livre, passagem aérea,
verba para comunicação. Como é que uma pessoa que não é parlamentar concorre? Eu falo que eu fui de parlamentar por 4 mandatos. É claro que tem uma vantagem para quem já é. Mas essa vantagem não pode ser tão discrepante assim. Se não vai na próxima eleição, o índice de renovação vai cair ainda mais. Porque só perde a eleição quem é muito ruim. Berzoni, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um personagem que saiu das catacumbas e que está atuando, que é o Eduardo Cunha. Eu vou mostrar um vídeo aqui. O Cunha chegou praticamente junto com o Bolsonaro, desembarcou em Belo Horizonte. Eles não têm agenda conjunta, mas aí os bolsonaristas estavam esperando pelo futuro presidiário e o Cunha apareceu. Vamos ver o que aconteceu. Ele é chamado de ladrão pelos bolsonaristas. Esses caras estão brigados mesmo ou nos bastidores eles estão remando na mesma direção, Berzoni? Acho que o Cunha é um homem de negócios, né? Então ele faz o que é melhor para ter o resultado. A filha dele é deputada federal, e também dizem, não tenho provas, que quem manda no gabinete é ele. Quem opera as estratégias do mandato é ele. Então, ele está operando pesadamente na política nacional. Claro que ele não tem mais o poder que teve lá entre 2013 e 2016, como líder do MDB e depois presidente da Câmara, mas ele tem. Era com ele que eu brigava muito sobre essa questão do orçamento. Com ele, com o Henrique Eduardo Alves, um pouco menos. A questão do orçamento impositivo. Porque eu dizia, isso vai virar uma distorção, um enfraquecimento do parlamento do ponto de vista político. O parlamento está forte, mas não é politicamente. Ele está forte como poder de chantagem. Hoje não tem... Se pegar no Congresso Nacional, não existem referências sociais relevantes. Não vou nem chegar no meu período. Vamos falar do tempo de Ulisses Guimarães e tantos outros que passaram pela Câmara e pelo Senado. Hoje a realidade é outra. O parlamento é visto sempre como um espaço de negociatas. Então, seria importante a sociedade entender, e isso, obviamente, depende das lideranças políticas, que não vai entender por geração espontânea, qual é a importância de ter um parlamento forte e qualificado para fazer os grandes debates do país. Hoje a referência é Nicolas Ferreira, você vê esse coronel Crisóstomo, que foi o relator, o Hugo Botas fez de sacanagem, colocar um cara desqualificado como aquele, que eu tive a pachorra de ouvir o voto dele. E é um voto totalmente demagógico, sem nenhuma conexão com a realidade. Em alguns momentos parecia até que ele era um deputado revolucionário, pela força que ele leu um relatório que não foi ele que escreveu. Alguém escreveu para ele aquele relatório. Ele não mencionou no voto dele que o IOF a taxação era maior no governo Bolsonaro, por exemplo. O IOF é uma taxação, não é regulatória, de fato, mas ele foi muito maior do governo Bolsonaro para arrecadar. Não foi para regular, foi para arrecadar. O Guedes, para fechar as contas, ele fazia 1000 malabarismos para fechar as contas no final do ano. E aumentou o IOF para arrecadar. E, lamentavelmente, o nosso governo baixou rapidamente. Podia baixar gradualmente, mas baixou rapidamente. Aí depois tem que subir de novo. Muito boa, hein, essa entrevista com o Berzoni. Vale muitos cortes, não, Felipe? Tem mais uma pergunta? Não, só quero admirar a coragem e esperar pelo processo, Berzoni. Esperar pelo processo. Vocês viram como diplomaticamente o Berzoni
faltou comentar aquele comentário do rapaz, do nosso colaborador aqui, que disse que o Haddad é neoliberal, mas com muita diplomacia o Berzoini não respondeu, né, Berzoini? Não, o Haddad é uma boa pessoa. Viu? Agora ela respondeu. Ó, também agradecer aqui a Tânia Yasmin, que a partir da fala do Berzoini, ó, abaixo assinado contra emendas. É o melhor, pode ser um dos caminhos, né? Também acho que tinha que. Abaixo assinados, manifestações, debates. A emenda parlamentar virou o veneno do parlamento. O parlamentar que se insurgir contra o Hugo Mota não vai ter aquela parcela que o Hugo Mota manipula. O senador que se insurgir contra o Alcolumbre vai ter dificuldades para acessar a parcela que ele manipula. Então é isso. O parlamento vira o quê? Um balcãozão de negócio. Vocês lembram da votação? Vocês lembram, vocês todos aqui, a Chiuri talvez não lembre, da votação da direta já. Como é que a ditadura operou? Não foi só a truculência. A votação da reeleição do Fernando Henrique, naquela época, foi da mala. A denúncia veio da própria base do governo. E a imprensa divulgou. Agora não precisa nem de mala. Aliás, a votação do impeachment da Dilma também correu aqui em Brasília fortemente, que um certo hotel tinha praticamente um andar só de tesouraria ali. Hotel Brasília, próximo do Palácio do Planalto. E que a tuba do açougue é que abasteceu. Isso daí também foi denunciado, que a tuba do açougue abasteceu o caixa para aprovar o impeachment da Dilma. Quem que é a turma do açougue? Desculpe, Você sabe, né? Quem que é bom de carne no Brasil? Qual é a maior empresa do Brasil hoje? Privada. Sim. E depois a turma do açougue cobrou o preço gravando o consumidor da carne. Gravando Michel. Gravaram o churrasqueiro. Exatamente. Só bomba hoje nessa fala do Berzoini. Bomba. É uma bomba atrás da outra. Esse aqui, eu vou ter trabalho aqui hoje, Berzoini, de fazer todos os cortes, separar esses trechos bombásticos, mas queria te agradecer muito por essa aula que você deu para a gente aqui dos bastidores de Brasília, viu? Beleza. Depois eu vou me ajudar a pagar o advogado. Tudo bem. Tá bom. Vamos fazer esse esforço. É muito boa. Queria também agradecer o Berzoini, queria agradecer o professor Felipe Pena pela participação aqui com a gente hoje no 11h30. Queria agradecer também, muito em especial, a comunidade por prestigiar aqui eu e Luiz Carlos Azenha nessa dura missão que é substituir Renato Rovai e Dri de Lorenzo no Fórum 11h30. E, enfim, é isso. Só para encerrar, então, antes de dar o boa tarde, o Edson Joane, ele havia mandado este superchat. Vocês clamam pela comunicação do governo, mas perdem o time de quem contribui para o canal. Quando mando superchat, não é para ver meu nome na tela, mas para participar ativamente das discussões. Ele havia mandado um superchat pedindo que a gente investigue a criação, a fórum, investigue a criação do estado de Tocantins. Está anotado o seu pedido, Edson. É uma boa pauta. Aí, ó, uma boa pauta. Investigar as tramóias da criação do estado de Tocantins. Vamos ver se o Renato Rovai banca isso e a gente vai para cima. É isso aí, gente. Então, nós ficamos por aqui. Agradecer a todos vocês. E até segunda-feira. A gente sextou aqui no Fórum 11h30 o nome disso aqui. Eu sempre falo Fórum Café. Eu faço Fórum 11h30. Hoje é meu primeiro dia de Fórum 11h30. Muito obrigado pela audiência. Até segunda-feira.